Vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor Deus, sobre o Evangelho. Quero conversar com vocês hoje, estudar com vocês esses versículos ao qual vou mostrar biblicamente que o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, Ele já nos libertou do pecado. Mas as pessoas ainda continuam presos à consciência de pecado, porque são ensinadas erradas. Mas vamos entender biblicamente o que nos diz o Senhor Jesus em sua palavra. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bem, ele estava a dizer aos judeus que criam nele, serve também para nós quando nós passamos a crer nele, e se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente seremos seus discípulos. Mas esse versículo, ele dá a entender que pela pessoa permanecer na palavra dele e se tornar discípulo, já está liberto. Mas não. Aqui, quando a pessoa crê em Cristo, permanece na palavra dele, ela se torna discípulo, mas ela ainda não está liberta. Porque o versículo que se segue mostra assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, esse versículo é um cumprimento do versículo anterior. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só depois da pessoa se tornar discípulo, por crer e permanecer e crer na sua palavra, né? E crer na palavra do Senhor, permanecer nela, ou seja, crer, mesmo ela estando ainda na prática das obras da carne, nas obras pecaminosas, mas se ela crer verdadeiramente e permanecer crendo que o Senhor vai libertá-la, porque o Senhor, para isso veio ao mundo, né? Para dar sua vida em prol da nossa libertação, aí sim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é um cumprimento desse versículo aqui, ó. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só depois da pessoa se tornar discípulo e permanecer crendo na palavra, mesmo que ela ainda não esteja limpa no total, mas aí ela vai passar a conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que nos liberta? Quem nos liberta é a verdade. Quando nós passamos a conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Essa verdade é a palavra bíblica, é a palavra de Deus, é o Evangelho. A verdade é o próprio Jesus Cristo. Só quando conhecemos a Jesus é que nos tornamos libertos, porque a palavra, ela nos liberta. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta. Mas Ele nos liberta de quê? Do que Jesus Cristo nos liberta? Do que a palavra, a verdade, nos liberta? Vamos entender. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está a falar que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta de quê? Do pecado. Porque os judeus não entenderam. E disseram assim: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles achavam que era a servidão de um homem servir a outro, ser escravo de outro homem. Mas não, Jesus Cristo estava a falar do pecado. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se a pessoa é serva do pecado, o Senhor dela não é Jesus Cristo. O Deus dela não é Jesus Cristo, é o pecado. Vou mostrar biblicamente. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Ou seja, qualquer pessoa que peca é escrava do pecado. A verdade, ela vem nos libertar do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado. Quem peca é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado, o Senhor dela não é Jesus Cristo. Aqui está. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus.
Você já não vive debaixo da lei. Sob significa debaixo. Você já não vive debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Ou seja, o pecado ele não é mais senhor da pessoa quando ela não está mais debaixo da lei. Quando ela está debaixo da graça. Aí sim, o pecado não é mais seu senhor. Mas enquanto ela está pecando, ela está debaixo da lei, porque o pecado é a quebra da lei, e a pessoa só peca quando ela está debaixo da lei. Quando ela está debaixo da lei e peca, quando ela peca, ela é escrava do pecado. Ela é serva do pecado. Serva do pecado, escrava do pecado. E o Senhor dela não é Jesus Cristo, é o pecado. O pecado não é mais meu Senhor. Ou seja, quando eu não estou mais debaixo da lei, não peco mais. Porque nós só pecamos quando estamos debaixo da lei. Mas quando nós realmente estamos na graça, nós saímos debaixo da lei. Aí nós não pecamos mais. Então o pecado passa a não ser mais o nosso Senhor. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Ou seja, enquanto você estiver debaixo da lei, achando que está na graça, você está a pecar. E o pecado é teu Senhor, não é Jesus Cristo. Mas a religião ensina diferente. Ensina que ninguém consegue deixar de pecar. E uma vez pecador, sempre pecador. Mas Jesus Cristo nos mostra em seu Evangelho que não. Que a verdade nos liberta. Nos liberta de quê? Do pecado. Vamos continuar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem peca está na carne. Peca porque está na carne. Não está na direção do Espírito Santo. Está na carne, está na direção da sua própria natureza humana. Então, não pode agradar a Deus, porque está a pecar. Aqui está, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quando a pessoa está na carne, a inclinação dela é inimizade contra Deus, ela se torna inimiga de Deus. Por quê? Porque ela peca, porque ela não é sujeita à lei de Deus. E o que é... E quando é que a pessoa peca? Quando ela quebra a lei de Deus. E o pecado é o quê? O pecado é a quebra da lei. Aqui, ó, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, quando a pessoa está na carne, a inclinação dela é inimizade contra Deus, torna inimiga de Deus. Por quê? Porque não é sujeita à lei de Deus, ela vive a quebrar a lei de Deus, ela vive a pecar. Porque o pecado é a quebra da lei. Se ela não é sujeita à lei de Deus, ela não se sujeita à lei de Deus, é porque ela vive em desobediência à lei de Deus. E quando ela está em desobediência à lei de Deus, ela está a quebrar a lei de Deus, ela está a pecar. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. A lei de Deus, ela não é a lei do homem. Porque o pecado é a quebra da lei. Em outras traduções está escrito, é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a quebra da lei, né? Transgressão, quebra, desobediência, a mesma coisa. Então quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Então quando a pessoa está na carne, ela não está na direção do Espírito Santo. E a inclinação dela então é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus, ela vive a quebrar a lei de Deus. Então ela não pode agradar a Deus, ela não agrada a Deus. E as pessoas pensam que agradam, mas não agrada a Deus, pelo contrário, se tornam inimigas de Deus. Por quê? Porque vive quebrando a lei de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Toda pessoa que peca, ela morre. Ela recebe a morte como recompensa. Aqui está. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, ele morreu. Porque Deus tinha dito para ele, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. E quando Adão desobedeceu a Deus, ele morreu. Agora vamos entender. Adão não morreu instantaneamente, fisicamente. Ele morreu primeiramente espiritualmente. Ele perdeu a comunhão que tinha com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus, ao qual Deus, todos os dias, pela viração da tarde, vinha falar diretamente com ele, com Eva. Mas quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu essa comunhão, ele morreu espiritualmente, ao ponto que foi expulso da presença de Deus. E o que está escrito aqui em Efésios? Olha,
Antigamente vocês estavam mortos. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Ou seja, quem está a pecar, ainda aceitou Jesus Cristo e continua pecando, ainda tem uma consciência de pecado, essa consciência ainda não foi retirada porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, não foi liberta ainda porque não conhece a verdade, ainda está preso à religião, aos ensinamentos religiosos, e não os ensinamentos bíblicos, não os ensinamentos verdadeiros da graça de Deus, do Evangelho de Deus, está morto. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Ou seja, quando a pessoa está no pecado, está na prática do pecado, é consciente que é pecador, ele está morto espiritualmente. E se ele continuar assim, um dia, chega o dia dele morrer fisicamente. E quando ele morre fisicamente, e já está morto espiritualmente, e morre fisicamente, ele não vai herdar o reino de Deus, ele não vai ter salvação. Por quê? Porque ele morreu em pecado, em desobediência. Ele não recebeu o perdão de Cristo, ele não aceitou o perdão de Cristo, ou aceitou sem entendê-lo. Viveu uma vida de religiosidade, mas ainda crendo que que é pecador, crendo que Jesus não o perdoou 100%, perdoou em partes. Então é um perdão ao qual não é completo. A pessoa está a anular o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi feito uma vez só, para todo sempre. Jesus não precisa estar morrendo todo dia para pagar os teus pecados, ou os pecados de quem quer que seja, mas ele morreu uma única vez para levar os pecados de todos aqueles que crêem. Se você crê, você está perdoado, mas se você não crê, você continua debaixo da lei, pecando, achando que está na graça. Ou seja, vocês estavam mortos. Por quê? Por causa dos seus pecados, é o que está escrito. Não foi eu que escrevi esse versículo. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Olha aí, Colossenses, Paulo em Colossenses também confirma o que ele fala em Efésios. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Olha aí, meus irmãos, minhas irmãs, vamos procurar entender o que está escrito. Não dar entendimento ao versículo, ou receber ensinamento de pessoas que ensinam errado, mas vamos procurar na palavra, na Bíblia, na fonte. Vocês estavam mortos. Por que nós estávamos mortos? Aqui está a resposta, não sou eu que dou a resposta, é o que está escrito. Por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Mas o que acontece? Então Deus lhes deu vida com Cristo. Deus nos deu vida com Jesus Cristo. Quando é que Deus nos deu vida com Jesus Cristo? Quando Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ou seja, se eu estou perdoado, eu creio no perdão de todos os meus pecados, não de metade, não de uma certa porcentagem, mas de todos. Quando eu creio realmente que eu estou perdoado de todos os meus pecados, eu passo a não ter mais pecado. Eu não passo a não ser mais pecador, mas ser um homem justo em Cristo Jesus. É o que está escrito em outros versículos. Já mostrei isso em vídeos anteriores. Então o que acontece? Nós recebemos vida com Cristo. Quando nós entendemos que estamos perdoados, quando nós cremos que estamos perdoados. Mas se eu ainda não creio que realmente eu estou perdoado de todos os meus pecados, eu não tenho vida com Cristo. Por quê? Porque a minha consciência continua me acusando de culpa, me mostrando que eu sou culpado, porque eu vivo a pecar, vivo a quebrar os mandamentos do Senhor. Porque quem está debaixo da lei, crendo que pode cumprir a lei, pelas suas forças humanas, vive a quebrar os mandamentos, porque não consegue cumprir o mandamento do Senhor. Mas o que acontece? Ela passa a estar morta diante de Deus. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Se você ainda continua crendo que é pecador, mesmo depois de ter aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas você continua crendo que é pecador e que vai morrer pecador. Porque todos são pecadores. Está escrito lá em 1 João, capítulo 1. Está escrito: se disser que não tem pecados,
Somos mentirosos, a verdade não está em nós. Você ainda não entendeu esse versículo. E foi ensinado através daquele versículo que todos são pecadores, que vão morrer pecadores. Você ainda não entende aquele versículo. E mais, não entende nada da graça. Porque se você entendesse a graça, você já se reconheceria como um homem perdoado, uma mulher perdoada por Jesus Cristo. Você não se culparia mais. E quando você crê realmente no perdão, o pecado perde o poder sobre a sua vida. Eu vou mostrar. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus nos deu vida com Cristo. Quando é que Deus nos dá vida com Cristo? Quando Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Se eu ainda estou em pecado, eu não tenho vida com Cristo. Quem está em pecado está morto. Jesus é vida, não é morte. E olha mais, olha aqui. A palavra do Senhor Deus é muito maravilhosa. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Ou seja, quem permanece em Jesus Cristo não peca. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Se você ainda vive em pecado e crê que é pecador, você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece o Senhor na palavra. Qualquer que permanece nele, você não está permanecendo em Cristo. Se você ainda se considera pecador, e viva pecar, porque ainda não crê verdadeiramente na graça de Deus. Não crê no sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha aí. Precisamos nascer de Deus. Se você ainda se considera pecador e tem uma consciência de pecador, você ainda não nasceu de Deus. Você tem só o nascimento do seu pai e de sua mãe. Você nasceu do homem e da mulher. Mas você não nasceu de Deus. Nós precisamos nascer espiritualmente. Um nascimento de Deus, um nascimento pelo Espírito Santo. Uma renovação do nosso espírito pela palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado, da ignorância. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca nas pessoas que é nascida de Deus, por isso que elas não pecam. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas se você ainda se considera pecador, você ainda não nasceu de Deus. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Uma pergunta. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Bem, eu e você que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós vamos continuar no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É uma pergunta. O que acontece? Se você ainda continua com a mentalidade de pecador e achando que está na graça, mas ainda continua com a mentalidade de pecador e se sentindo pecador, e é pecador porque ainda não conhece verdadeiramente a verdade, ainda não foi liberto, você não está na graça, você está debaixo da lei. Mas esse ensinamento não é ensinado nas religiões. Pelo menos até hoje eu passei por várias denominações e não vi o ensinamento da palavra verdadeiro. Porque o ensinamento não é meu, é da palavra de Deus, está escrito, estou mostrando o que está escrito, eu não estou inventando filosofia. Mas é o que está escrito, eles não ensinam. E você, por muitas vezes, ter preguiça de buscar na palavra de Deus, come só o alimento que eles dão, um alimento falsificado. Um alimento falsificado. Aí você não cresce espiritualmente. Você não nasce para Deus, você continua morto no pecado. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra do Senhor pelo Espírito Santo de Deus, mas sim só pela mente humana e mente de homens que distorcem a palavra. Vamos lá. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Qual é a resposta? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Olha aí. Quem está verdadeiramente na graça, já morreu para o pecado. É o que está escrito. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Nós que já morremos para ele. Quem é esse nós? São pessoas que já entendem verdadeiramente o que é a graça de Deus. Verdadeiramente já foram libertos, conheceram a verdade e a verdade já os libertaram.
Mas tem pessoas que ainda não conheceram a verdade. Ainda está pela sua natureza humana. Não é direcionada pelo Espírito Santo. Porque quando estamos na graça, verdadeiramente estamos na graça, quem nos direciona é o Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Nós que já morremos para o pecado, como nós poderemos ainda pecar? Poderemos ainda viver para o pecado? Porque o pecado, na realidade, é uma consciência. Essa consciência tem que ser retirada da nossa mentalidade. Porque nós já estamos em Cristo, nós que realmente cremos e que fomos libertos pela palavra. Mas tem pessoas que ainda não foram libertas pela palavra, ainda estão em processo de libertação. Muitas estão em busca, verdadeiramente correndo atrás. Senhor, eu quero ser liberto, estão lendo, buscando. O Senhor vai abrir seus entendimentos. Mas muitas ficam à mercê só da religião e nunca vence, nunca vai conhecer a verdade, porque a religião não ensina verdadeiramente a palavra do Senhor. Eles distorcem porque eles têm lucro em distorcer a palavra de Deus. Mas vamos lá. O que acontece? O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. A palavra nos explica que nós que estamos verdadeiramente debaixo da graça, já morremos para o pecado. E não podemos mais viver nele, porque já morremos. Olha o que está escrito aqui. Ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fossem sarados. Nós já fomos sarados. Sarados de quê? Do pecado, porque o pecado é uma doença. O pecado é uma lepra, o qual mata a pessoa, distancia a pessoa de Deus. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, o que é viver para a justiça? É se tornar justo em Deus, se tornar justo em Jesus Cristo. O Senhor Deus nos torna justo quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo. O Senhor nos torna justo, está lá em Romanos capítulo 3 e em vários outros locais da Bíblia, mas busque lá em Romanos 3 você vai entender. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo. Se ele levou os meus pecados, os teus pecados, como é que tu ainda tem pecado? Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Para que Jesus levou? Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pudéssemos ser justos em Cristo Jesus. Esse versículo complementa esse aqui, ó. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Nós já morremos para o pecado. Nós que cremos, nós que estamos verdadeiramente na graça de Deus e entendemos o que é graça. Ou seja, para que morte para os pecados, nós possamos viver para Deus. A pessoa no pecado não pode viver para a justiça, não pode viver uma vida reta, justa, não pode viver para Deus. Por quê? Porque, como eu já mostrei, quem peca, quem está debaixo da lei peca, o Senhor dela não é Jesus Cristo, o Senhor dela é o pecado, é a desobediência. Por quê? Porque que agora nós que estamos mortos para o pecado, nós podemos viver para uma vida de justiça? Porque quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Ou seja, nós já morremos com Cristo. Nós que entendemos a palavra do Senhor. Nós que já, o Senhor Deus já não abriu nossos entendimentos. Porque enquanto seu entendimento estiver fechado, você não entende. E você não morreu com Cristo ainda. Você está vivo para o pecado e morto para Cristo. Mas aqui, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Quando é que a gente morre com Cristo? Eu já fiz estudo sobre este assunto. É no batismo. No batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida pela fé em Cristo, pela fé no Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Se eu já morri com Cristo, eu estou liberto do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas se eu ainda não morri com Cristo, ou seja, eu ainda não morri com Cristo, o pecado é que me domina, né? Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos. A palavra que está nos falar, que nós que já morremos com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida.
se você já morreu com Cristo. Vós foste libertos do pecado. Olha aí, não é eu que quero trazer ensinamentos que não existem, mas é o que está escrito. Eu não estou a ensinar nada, eu estou apenas a mostrar a vocês que se interessam, que realmente querem estar em Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, mostrando o que está escrito na palavra. Porque muitas pessoas mostram, mas mostram distorcendo a palavra. O Senhor Deus tem me dado essa graça de mostrar o que está escrito, a palavra de Deus em espírito e em verdade. Vós foste libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Ou seja, servo da justiça. Escravo e servo é a mesma coisa. Vós foste libertos do pecado. Vós quem? Vós que já estáis na graça. Vós que entendeis realmente o que é a graça de Deus. Vocês, tem tradução que aqui em vós está vocês. Vocês foram libertos do pecado. Foram libertos do pecado. Já fomos libertos do pecado. E vos tornaste escravos da justiça. Se eu já fui liberto do pecado, como é que eu vou pecar? Como é que eu peco? Não peco mais, você não peca mais. Essa consciência de pecador tem que ser retirada da sua consciência, da sua mente. Mas à medida que você passa a entender o que está escrito. Vós foste libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Uma pergunta. Resposta: claro que não. Olha aí, quem nos libertou da lei? A graça. E o que quer dizer lei? A lei no Novo Testamento se refere aos 10 mandamentos. E é quando nós estamos debaixo da lei, ou seja, tentando cumprir os 10 mandamentos pelo nosso esforço próprio, é que nós pecamos, porque não conseguimos cumprir. Aí o que nos diz esse versículo? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, a graça já nos libertou da lei. Quando eu estou realmente debaixo da graça, eu não estou mais tentando cumprir a lei. Por quê? Porque eu creio que quem me capacita a cumprir a lei é o Espírito Santo de Deus em mim. Pelo amor, como eu já mostrei em outros vídeos. Eu não busco cumprir pelo meu caráter humano, pela minha força, pela minha carne, pela minha natureza humana. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo me capacita a cumpri-lo, pelo Espírito Santo de Deus que está em mim. Aí, realmente, eu passo a cumprir a lei. E eu saio debaixo da lei, eu sou liberto da lei escrita na tábua, né? Aquela a qual o homem tenta cumprir e não consegue, mas passa a estar debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo eu passo a cumprir o mandamento pelo Espírito Santo de Deus que me capacita, não pelo meu esforço próprio. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, a graça já nos libertou da lei. Por que a graça nos liberta da lei? Porque quando estamos debaixo da lei que pecamos. Por quê? Porque o pecado é a quebra da lei. Eu só peco quando eu quebro a lei, quando eu desobedeço a lei. E quando eu estou debaixo da lei, achando que estou agradando a Deus, né? Achando que estou na graça, eu não consigo cumprir a lei pelo meu esforço próprio. Então eu preciso sair debaixo da lei. E quem nos liberta da lei? A graça. Ó. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Quem está debaixo da graça não peca mais. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Ó. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim na graça. É o que está escrito. O pecado só tem domínio para as pessoas que estão debaixo da lei. Ó. A pessoa peca quando está debaixo da lei. Mas quando ela está debaixo da graça, o pecado não tem domínio. Ela não peca mais. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim na graça. Agora é o seguinte. Eu preciso falar para vocês o seguinte. Enquanto vocês não se interessarem em entender a diferença entre lei e graça, vocês estarão debaixo da lei, achando que estão debaixo da graça. E por estar debaixo da lei, realmente são pecadores. Vocês pecam. Por quê? Porque o pecado é a quebra da lei, é a transgressão da lei. E ninguém consegue cumprir a lei pela sua capacidade humana, pelos seus méritos. Então o que acontece? Vocês precisam se esforçar em buscar na palavra de Deus um entendimento. E o Senhor, pela sua graça, tem me dado a graça de mostrar a vocês, já para despertar vocês sobre este assunto. Então, se vocês realmente pesquisarem direitinho esses vídeos que eu estou a mostrar, o entendimento de vocês vai começar a se abrir e vocês passam a buscar mais e mais na palavra, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é 66 livros, tem muito mais coisa que eu não consigo mostrar tudo, que é muita coisa.
Aí sim vocês vão entender realmente a diferença entre lei e graça, vão passar a estar debaixo da graça e vão ser libertos do pecado, vão ser libertos da consciência de pecado. Vocês vão realmente reconhecer que em Cristo já foram justificados, são pessoas justas. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre vocês quando vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Agora, se vocês estão debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre vocês. Aí vocês acham que estão pecando e que estão debaixo da graça, mas não estão debaixo da lei. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado. Em verdade, eu digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, quem peca é escravo do pecado. Quando você estiver pecando, você é escravo do pecado. Seu Senhor é o pecado, não é Jesus Cristo. E o que acontece? Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Ele já levou o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para os pecados nós possamos viver uma vida de justiça, de justos. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, que vocês possam se interessar em buscar na palavra do Senhor a revelação da palavra, porque é a palavra que nos liberta. A palavra nos diz que nós já fomos libertos do pecado. Vós fomos libertos do pecado. E vamos tornar-se escravos da justiça, o servo da justiça. Mas muitas pessoas ainda não creem, não entendem essa palavra. O Senhor está nos dizendo que nós não vamos ser libertos do pecado, nós já fomos libertos. Vós foste libertos, quer dizer, já fomos libertos. Mas esse versículo, a palavra do Senhor só tem eficácia na vida das pessoas que lê, entende e crê. Quando você entende e crê, aí você realmente passa a estar na graça. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, por mais essa oportunidade. Senhor Deus os abençoe mais e mais.